Os Evangelhos. Os escritos que relatam a vida, obra e mensagem de Jesus. A pedra fundamental da religião com mais adeptos ao redor do mundo. Um legado recolhido e difundido por 4 dos 12 apóstolos. Ele padeceu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O que os evangelhos narram não coincide sempre. Se existiram outros evangelhos, que mistérios os manteve ocultos? Quem os escreveu e por que não formaram parte da Bíblia? A maioria dos textos gnósticos foram queimados ou enterrados. A religião foi imposta de cima para baixo, sobre todos. Por que esses evangelhos permaneceram ocultos? Uma palavra típica dos manuscritos do Mar Morto é hebraica hazes, que significa segredo. Eles poderiam prejudicar ou mudar a história da religião se fossem revelados? Eles foram encontrados no século XX. E se as coisas não são como você as está vendo, abra os olhos. Lá estava. Textos como os de Judas, Tomé, Felipe e Maria Madalena estão entre os evangelhos proibidos encontrados nos últimos tempos. Que mistério continha o evangelho de Maria Madalena, oculto durante quase toda a existência do cristianismo? A única que Jesus reconhecia como seu par, sua igual, como mestre espiritual, era uma mulher chamada Maria Madalena. Que princípios básicos do cristianismo o evangelho de Tomé questiona fortemente? As mulheres não podem entrar, nem receber, nem entender o reino de Deus até que se tornem homens. Que segredo revela o evangelho escrito por Judas Iscariotes? Aqui eles retratam Judas como um grande traidor. Jesus pediu a Judas que o entregasse. A história de um segredo de quase 2 milênios. Seria o maior escândalo de censura de toda a história? Como e quanto as crenças judaico-cristãs teriam se modificado se esses textos tivessem formado parte da Bíblia? Os Evangelhos Proibidos. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras e 3.566.480 letras. Não admite nenhuma a mais e nenhuma a menos. Evangelho significa boa notícia, um anúncio que tem um conteúdo positivo. Isso significa evangelho. A palavra cânone em grego significa regra, ou seja, é um texto que reconhecemos como regrado. E a igreja identifica nele uma determinada realidade. É uma regra, é uma legislação, é um reconhecimento da validade desses textos. Os 4 evangelhos canônicos são Mateus, Marcos, Lucas e João. A pergunta é, até onde esses materiais têm realmente uma base histórica? Eles realmente têm como origem o Jesus histórico? Quais foram os textos excluídos do livro sagrado? Bom, é o seguinte, nós temos o Evangelho de Felipe, temos o Evangelho de Judas, temos materiais referentes a Maria Madalena. De que época datam esses textos que foram denominados de evangelhos apócrifos? Os evangelhos apócrifos têm em comum o fato de datarem de uma época tardia, ou seja, entre o século II e o século V depois de Cristo, quando nenhum dos apóstolos estava vivo, e tampouco seus primeiros discípulos. A maioria dos evangelhos apócrifos tem procedência gnóstica e refletem uma postura totalmente antijudaica, já que o judaísmo postula um Deus criador de um modo material e o gnosticismo postula um mundo material malvado e um Deus que está interessado somente no mundo espiritual. Algo que é comum a todos os apócrifos é um Jesus que é como um holograma. É uma projeção aparente, mas nunca é realmente humano. O gnosticismo cristão lembra de alguma maneira o descobrimento dos manuscritos. E nesse caso, reflete o que chamamos de uma literatura que se originou no gnosticismo cristão, que nesses anos já era considerado
pelos poderosos, a corrente central do cristianismo uma heresia. E por isso, nesse caso, os livros que haviam desfrutado de prestígio nesses círculos foram escondidos e não destruídos. E com isso podemos recuperar não somente uma literatura perdida, como uma literatura que tinha, em alguns casos, também raízes judaicas. Por isso que os evangelhos apócrifos, em primeiro lugar, não são evangelhos, porque não se identificam com os evangelhos do século I quanto a dar uma boa notícia de que o Messias havia chegado, morrido e ressuscitado, e sim, de modo geral, são de um caráter docetista, uma palavra que deriva do grego docere, que significa aparência. Para os gnósticos cristãos dos evangelhos apócrifos, Jesus aparecia como humano, mas não era verdadeiramente humano, porque sendo um espírito muito elevado, não podia realmente ter se rebaixado e se convertido em matéria. Uma vez que o cristianismo se tornou a religião oficial do império e que os bispos cristãos declararam heréticos certos textos e penalizaram sua posse, iniciou-se o processo de perseguição muito intenso contra todos os evangelistas gnósticos, contra todos os gnósticos valentinianos, e a posse de textos evangélicos foi considerada um delito grave. Os evangelhos teriam sido silenciados por uma luta de poder no seio do cristianismo? Em 1947, pastores beduínos encontraram cerca de 800 fragmentos de manuscritos do Mar Morto que datam de cerca de 2000 anos em cavernas no deserto da Judéia. Que segredos misteriosos revelam os textos encontrados? Os textos do Mar Morto são manuscritos judaicos antigos, achados entre 1946, 47 e 1956. E são documentos, em sua maioria, escritos em couro de animais e uma minoria, 20%, em papiro. A maioria escritos em hebraico e também uma minoria em aramaico e em grego. Nos primeiros séculos do cristianismo desenvolveu-se um silencioso combate. Os gnósticos, que desejavam uma relação direta com Deus e que tinham seus próprios evangelhos, enfrentaram-se com uma crescente hierarquia de cristãos ortodoxos, que só aceitavam 4 evangelhos. Os gnósticos foram vencidos, mas a descoberta de seus evangelhos poderia lhes devolver a palavra. Uma das versões mais revolucionárias parece ter sido a de Tomás. Há um escrito que alguns chamaram de Quinto Evangelho, que é o Evangelho de Tomé. Na verdade, nós o conhecemos pela tradução em copta, que foi achada na região do Egito, onde, por certo, muitos dos gnósticos cristãos foram viver. Há uma biblioteca descoberta perto das cataratas do Nilo, que se chama Nag Hammadi, e onde foi descoberta uma quantidade maravilhosa de textos antigos, muitos deles, precisamente, de origem gnóstica. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé duvidou da ressurreição, tanto nos textos apócrifos como nos textos canônicos. É muito peculiar, porque o Evangelho de Tomé não fala de quem era Jesus, nem que nasceu de uma virgem, não menciona Maria, nem seu pai, nem seus irmãos, nem a vida de Jesus, nem como morreu. Só fala dos dizeres de Jesus. É uma coleção de 117 dizeres de Jesus. Grande parte dos dizeres de Jesus não aparecem em nenhuma outra parte do Novo Testamento. E fala de um Jesus muito místico, muito espiritual, e que o reino dos céus está dentro de cada pessoa. E que se você desenvolver o reino dos céus através do amor, do altruísmo, não julgar, perdoar, etc., o reino dos céus cresce dentro de você. O reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo.
Há quem diga que se os textos tivessem ficado dentro da Bíblia, seria um contra-argumento do cristianismo institucionalizado. Por exemplo, um texto de Lucas, em que Jesus diz: o reino dos céus está. Em grego escreveram messos, vocês. Messos pode ser traduzido como dentro ou entre. E Tomé vai dizer que Jesus disse dentro de vocês. O reino dos céus está dentro de cada um. Qual seria a mudança fundamental que poderia provocar a tradução segundo o texto de Tomé? Não haveria igreja. A igreja em si significa grupo, significa pessoas convocadas, congregadas. Por que pode ser igualmente traduzido como Tomás traduz? O reino dos céus está dentro de cada um. Para o gnosticismo, a experiência religiosa é uma experiência imediata que não requer mediação